O governo decide criar mais impostos sobre pequenas propriedades rurais e mais de 300 colonos armados se reúnem. Os revolucionários estão bem entrincheirados no morro, em facções de 15 a 20 homens, à espera não de 10 infelizes policiais, mas de alguém mais. Não, essa não é a história de Canudos, não é a história da Guerra do Contestado, não é nenhuma dessas revoluções que nós estamos acostumados a conhecer da história do Brasil. Essa revolta é a Revolta da Varginha, e ela aconteceu aqui em Santo Amaro da Imperatriz em janeiro de 1901. Uma das maiores revoltas populares do estado, da nossa história de Santa Catarina, e que movimentou os bastidores políticos, do estado naquele ano de 1901. E essa história é pouco conhecida, mas que precisa entrar de vez nos livros de história do nosso município e também do estado de Santa Catarina. Conheça mais sobre a Revolta da Varginha. Santo Amaro da Imperatriz e suas surpreendentes histórias essas que precisam de um aprofundamento maior nas pesquisas, né? E uma delas é a Revolta da Varginha. Já há alguns anos eu venho pesquisando sobre a Revolta da Varginha, isso porque a Revolta da Varginha tem muitos documentos, principalmente matérias jornalísticas, né? Foi um movimento popular muito importante no estado de Santa Catarina, hoje pouco conhecido, mas que no tempo despertou muito o interesse da imprensa e por isso ficou pipocando aí na imprensa local durante cerca de 3 meses, né? Influenciando aí, inclusive, a política de Santa Catarina. E aconteceu aqui, no Vale do Rio Cubatão, no Vale do Rio Matias, na Varginha, a Revolta da Varginha. E como começou a Revolta da Varginha? A Revolta da Varginha, ela teve início quando o governador Felipe Schmidt decide revogar a isenção de um imposto de 1%, né, do valor da propriedade rural para pequenas propriedades rurais. Aqui no estado de Santa Catarina existia um imposto em que se pagava anualmente 1,5% do valor da propriedade rural ao governo. E as pequenas propriedades rurais, elas eram isentas desse imposto. O Felipe Schmidt encaminhou para a Assembleia uma revogação dessa lei e foi aí que foi encaminhado 3 cobradores de impostos para a região da Varginha. Na época, a Varginha era um dos grandes celeiros agrícolas aqui de toda a região da Grande Florianópolis e muitos dos produtos rurais que acabavam chegando no mercado de Florianópolis saía aqui da Varginha. E por isso a importância da Varginha naquele tempo, né? No que diz respeito às pequenas propriedades rurais. E os cobradores de impostos chegaram aqui no dia 25 de janeiro de 1901, às 9 horas da manhã, e foram surpreendidos por um grupo de colonos que atacou os 3 cobradores de impostos encaminhados, né, e surrou, mandando eles de volta para Palhoça. Prevendo o envio de uma força policial para Varginha, os colonos da Varginha se organizaram e agora mais de 300 colonos estavam reunidos e entrincheirados entre os morros ali dos vales da Varginha, esperando uma força policial. E foi isso que o governo fez. Encaminhou uma força policial de 8 pessoas para dar um basta naquilo que estava acontecendo na Varginha. Só que ao chegar ao Aririú, esses policiais foram informados de que havia um número de revoltosos 10 vezes maiores do que eles. E temendo e com medo, eles retornaram à capital. Por muitos dias, os revoltosos ficaram ali à espreita, esperando a chegada dos cobradores de impostos ou das forças policiais. Isso tomou aí uma proporção gigantesca, né, no governo do estado. Isso mexeu politicamente com tudo, inclusive o Santa Catarina ainda tinha resquícios aí da Revolução Federalista, que tinha acontecido poucos anos antes, e foi o estopim, inclusive, para que o governo do estado colocasse a culpa do levante na oposição, né? Para o governo do estado e alguns dos jornais que eram aí ligados ao governo do estado tentaram colocar a pecha, né, de culpados da situação na oposição, dizendo que foi a oposição que fez com que o povo da Varginha se levantasse. A partir da Varginha, outros levantes começaram a pipocar na região e no estado de Santa Catarina, né? Foram encorajando outros agricultores e isso tomou uma proporção que preocupou muito o governo de Santa Catarina, que precisava dar logo um basta nisso. Olha só o que os jornais da época diziam, né?
Com base em pessoas chegadas da Palhoça, acrescenta-se que os revolucionários da Varginha estão bem entrincheirados no morro, em facções de 15 a 20 homens, à espera não de 10 infelizes policiais, mas de alguém mais. O dia diz que a força comandada pelo alferes Enéas desloca-se até a Varginha para prender os criminosos, mas sendo informada de estar emboscados mais de 300 homens, o mesmo voltou ao quartel. A tropa, sob o comando do tenente Firmino, deslocou-se no dia 27, permanecendo na região do Aririú, enquanto forem iniciadas as negociações de paz. E aí, não querendo confrontar com os revolucionários da Varginha, vendo o crescente número de colonos que se reuniam armados de todo tipo de arma branca, inclusive de armas de fogo, para atacar qualquer um que fosse entrar na Varginha para cobrar impostos ou que fosse para atacar ali os colonos pelo feito que eles tinham feito pouco tempo antes, né? O governo do estado, então, decidiu, de alguma forma, realizar uma tratativa de paz. O levante da Varginha começou a estimular outros colonos de outras regiões a protestarem contra, né, esse imposto de 1,5%, e isso começou a preocupar ainda mais o governo do estado, que precisava dar um basta logo nisso. E por isso foi encaminhado um novo contingente policial para dar um basta na situação. E novamente esse contingente policial não quis chegar até a Varginha. Foi aí que o governo decidiu encaminhar 3 pessoas para selar um acordo de paz com a população da Varginha. Vocês imaginam que naquele tempo a população de Santo Amaro, a população rural da região era muito pequena. Então imagina só 300 homens reunidos, né, e armados à espera do governo, à espera que o governo viesse cobrar os impostos. Cara, isso é muito incrível, isso é muito grandioso para aquela época, né? E por que a gente não conhece isso com detalhes? Por que a gente não sabe os nomes das pessoas envolvidas? Bom, esse novo contingente policial ficou novamente aguardando ali na região do Alto Aririú, até que fosse dado uma ordem, né? No entanto, foram esses 3 encaminhados até os chefes, né, do movimento na Varginha. Eles conseguiram chegar até lá. São os 3 comissários, né, os emissários encaminhados pelo governo do estado. Era o Inácio José da Costa, o Jacob Knaben, e tinha mais um que agora eu não consigo ver o nome aqui. Eles foram encaminhados para as negociações de paz aí com os revoltosos, com os líderes da revolta da Varginha. E eles chegaram a um acordo de paz. Foi aí que o jornal diz o seguinte: trazendo o feliz resultado, segundo o dia 29 de 1 de 1901, os criminosos, já em número de 300, retiraram-se em plena paz, enquanto a força militar estacionada no Aririú deslocou-se cedo para Santo Amaro, aguardando ordem de ataque. Com a missão de certificar-se de boatos ultimamente ocorridos, a tropa marchou acompanhada do comissário de polícia de São José, Major Antônio Domingues. Todos eles retornaram no final da tarde em completo sossego. Bom, o fato da tropa ter se deslocado do Aririú até o centro do antigo distrito de Santo Amaro do Cubatão, novamente, né, causou uma apreensão na população da Varginha. Opa, a gente já tinha selado um acordo de paz com o governo de Santa Catarina, onde foram colocadas diversas condicionantes, que depois eu até vou poder falar para vocês. Então, por que essa tropa, em vez de regredir para a capital, retornou para Santo Amaro da Imperatriz? Não chegou aí até a Varginha, mas estava aqui no centro de Santo Amaro. E isso causou novamente uma apreensão e juntou novamente os colonos daquela localidade, né? E aí fala o jornal também: novamente os 2 lados se colocaram em posição de confronto, com as consequências bem mais sérias. Mas surgem acenos para a conversação e dessa vez Jacob Knaben foi sozinho até o encontro dos rebeldes, né, firmando a paz nas seguintes condições. Aí agora sim vem o acordo de paz selado entre o estado de Santa Catarina e, através de Jacob Knaben, e a população local, os colonos da Varginha. O acordo era, primeiro, nada sofrerão os autores dos castigos infligidos ao subcomissionário Valente e à sua tropa. O subcomissionário Valente foi aquele primeiro homem que foi até a Varginha e foi espancado juntamente com aqueles outros 2 comissários de impostos, né? Segundo,
Não irão até a Varginha e Santo Amaro nem lançadores, nem soldados em tempo algum. Terceiro, os impostos serão cobrados à vontade pelos chefes revoltosos da Varginha que enviarão ao governo. Então, os chefes da revolta da Varginha é que cobrariam quanto eles quisessem dos impostos e encaminhariam ao governo do estado. Esse foi o acordo de paz selado. Passado alguns dias, a tranquilidade já reinava na Varginha, os agricultores já voltavam às suas lidas diárias, né, na agricultura, na pecuária, até que um dos líderes do movimento, o senhor Joaquim Matias da Silva, acordou para trabalhar na sua roça e foi surpreendido com a visita do Valente. Valente era o homem, um dos cobradores de impostos, que levou uma surra assim, que chegou na Varginha naquele primeiro momento, né? Ele descumpriu o acordo de paz e foi juntamente com 2 policiais prender um dos líderes da revolta, que era esse Joaquim Matias da Silva. Não é o Joaquim Tiradentes, mas tem uma história muito parecida. Luiz Gonzaga Valente apareceu acompanhado de 2 guardas vestidos à lagiana, de pala, chapéus de abas caídas, arreadores no punho e mangas na camisa. Já na varanda da casa, Valente gritou: "Estás preso, desgraçado, deves morrer agora mesmo." O susto foi grande, tanto pela esposa quanto por ele. Há relatos, inclusive, num dos livros, né? Há poucos relatos num dos livros aqui da nossa cidade, que conta um pouco da nossa história, que é O Tabuleiro das Águas, de Celso Martins. Quem quiser dar uma olhada lá, há um pouco sobre a história da Revolta da Varginha. E eu estou escrevendo um outro material sobre a Revolta da Varginha, que em breve será disponibilizado. O jornal A República, do dia 6 de 2 de 1901, diz: Matias tem os braços todos pisados e seu corpo apresenta os sinais de castigos que recebeu, das pranchadas do senhor Valente. Além disso, Matias foi amarrado com tirantes de couro no lombo de uma mula e levado até a prisão na Palhoça, onde ficou lá na cadeia por 3 dias sem nada de comida. Isso acabou chamando a atenção da imprensa local, mais uma vez tornou burburinho em toda a região e despertou a atenção do juiz da comarca de São José. A partir daí, em defesa do governo e tentando justificar a violência, jornais falavam como O Dia, outros, né, denunciavam o episódio como A República, e virou uma luta de oposição e situação, mexeu novamente na política catarinense. O jornal O Dia, que era ligado ao governador Felipe Schmidt, aqui no estado de Santa Catarina, disse em defesa ao governador: o célebre Matias fora preso pelo intrépido Valente por ter sido um dos líderes do levante. Diz que Matias ofereceu-se com insistência para comandar os cidadãos reunidos nesse lugar a fim de protestarem contra o imposto, cuja questão fora resolvida favoravelmente, visto conhecerem esses agrupados não passar de intriga política contra o honrado governo de Dr. Felipe Schmidt. Essa propaganda foi anceitada pelos chefes dissidentes. Então, tentaram dizer que era questão política. Isso causou um rebuliço tamanho, fez com que a capital ficasse preocupada com a situação do Matias preso e da forma como foi preso, e o Estado, o jornal O Estado, dia 9 de 2 de 1901, acrescenta que, ao saber que o caso soaria nesta capital, mandou pôr em liberdade a sua vítima, mais morta do que viva. O fato foi sindicado, mas nenhuma punição ocorreu até hoje. Na verdade, depois o Valente foi demitido da polícia, né, foi demitido das suas funções no Estado, e aí assim a paz voltou a reinar, apesar de descontentamento da população local. Houve uma série de outros acontecimentos que a gente poderá falar nesse texto que eu estou escrevendo, tá certo? Mas a história da Varginha, isso é só uma parte dessa história da revolta da Varginha, essa história que precisa ser melhor conhecida, uma história que precisa estar aí nas nossas escolas, uma história que precisa estar melhor esclarecida nos nossos livros de história. Santo Amaro da Imperatriz é rico em história. Santo Amaro da Imperatriz tem um povo guerreiro que foi à luta e que fez história em 1901, quando o governo tentou aí criar o imposto. Nossos colonos analfabetos, na maioria descendentes de alemães, que moravam nas redondezas da Varginha, tiveram uma coragem e audácia de enfrentar o governo do Estado e de fazer com que
esse levante acontecesse e mudasse inclusive as rotas, né, de um governo que queria cobrar ainda mais impostos em todo o estado de Santa Catarina. Isso é a história de Santo Amaro da Imperatriz. Um grande abraço e até a próxima.